sou Arthur Marra, estudante de psicologia, e eu vejo você. O mundo de Pandora tá voltando pro cinema com Avatar 2, mas nesse vídeo a gente vai revisitar o primeiro filme e trazer algumas ideias dele para falar sobre conceitos da psicologia. A gente vai aproveitar para relembrar o primeiro filme e preparar o hype para esse segundo filme. O povo Na'vi são os habitantes nativos de Pandora. Eles vivem em contato com a natureza e têm uma conexão tão grande com o seu planeta, com a natureza e com os animais, que ela é literalmente uma conexão física. Por causa da exploração de Pandora pelos humanos, os Na'vi podem ser comparados com os povos indígenas, que muitas vezes são retirados das suas terras por causa da exploração dos povos brancos. E o que a psicologia tem a dizer sobre isso? Quando os colonizadores tiveram contato com os povos indígenas há algumas centenas de anos, no meio do massacre e da exploração desses povos, teve também uma vontade de justificar esse massacre, em que pesquisadores desenvolveram teorias sobre qual seria o destino desses povos. Surgiram teorias que imaginavam que esses povos eventualmente seriam exterminados, seriam assimilados através da educação formal, religião, e até um embranquecimento, ou seriam simplesmente afastados. Já em Pandora houve também uma tentativa de doutrinação dos Na'vi por meio do ensino do inglês aos jovens Na'vi em uma escola humana, assim como os colonizadores fizeram com os nativos no Brasil e em outras partes do mundo, só que sem o uso da religião. O papel dos avatares controlados pelos humanos nesse contexto era o de tentar estudar não só a biologia do planeta, mas também os nativos, parecer um deles e ser incluído nos seus costumes, cultura, língua e etc. No nosso mundo, muitas vezes, esse é o trabalho de um antropólogo e às vezes até mesmo de psicólogos sociais. O trabalho, em nenhum dos casos, é enganar a população que vai estudar, tentando se passar por um deles, mas sim buscar ser incluído e fazer parte daquele contexto. O profissional se inserir no ambiente e junto das pessoas, seja dentro de povos indígenas ou seja em qualquer outro grupo, é importante para que esse determinado grupo construa conhecimento junto do psicólogo. Em alguns casos é fundamental que haja essa relação entre a comunidade e o psicólogo, como no caso das populações indígenas e a psicologia, em que atualmente existe uma preocupação com a saúde mental dessas populações, e o trabalho de alguns psicólogos em conjunto com as populações podem traçar planos para atuar nesses contextos e promover cuidados em saúde mental para esses povos e essas comunidades. Além disso, estudar culturas diferentes, línguas novas, contextos diversos, geralmente é muito positivo, tanto para propósitos científicos, como eu falei nesse vídeo aqui, em que pesquisadores analisam como uma língua diferente altera a nossa percepção e maneira de pensar. Mas também é positivo para nos fazer pensar diversas situações de maneiras diferentes, como elaborar novas soluções e pensamentos, olhando com uma nova ótica problemas que já são comuns. A maioria dos humanos que chega em Pandora exibe preconceitos contra os povos nativos. Ô, Sully, só descobre o que os macacos azuis querem, tá bom? O preconceito é uma atitude injustificada ou incorreta e geralmente negativa em relação a alguém, baseado no pertencimento desse indivíduo em um determinado grupo. Então, tendemos a ter preconceito contra pessoas que pertencem a grupos diferentes. Quando os nossos antepassados viviam em um ambiente hostil, eles precisavam ser rápidos para saber o que representava perigo e o que não representava. E hoje a gente ainda faz essas classificações com base em estereótipos e preconceitos. O problema é que fazer esse julgamento acaba sendo mais prejudicial do que benéfico nos dias de hoje. E a melhor maneira de diminuir esses vieses e esses julgamentos é fazer parte de grupos diferentes, abrindo e aumentando essas limitações que a gente criou ao longo da vida, com o objetivo de generalizar menos. E antes de continuar, eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com mais alguém. Se você manda esse vídeo para uma pessoa, você já ajuda o canal a crescer e a espalhar a psicologia para mais pessoas. Logo no começo do filme, a gente vê que a vida do Jake Sully estava mudando. Ele estava enfrentando um desafio. A sua vida se baseava na sua antiga carreira, o exército. E quando
quando ele sofre uma lesão, teve que abandonar tudo e junto foram seus objetivos, as suas metas, o seu dia a dia. Tudo estava naquele contexto. Então ele passa a buscar um novo sentido para a sua vida. Ele vivencia um luto pela carreira, pelo corpo e tentava se acostumar com as suas limitações. Muitos veteranos que vivenciam esse tipo de situação não conseguem se adequar à vida civil e têm até mais chances de desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Com essa situação, o objetivo de Jake naquele mundo futurista passa a ser de reconstruir seu corpo antigo. Ele busca meios de conseguir uma cirurgia que vai trazer os seus movimentos de volta. E logo na oportunidade que tem de entrar no programa Avatar, no lugar do irmão, ele tem a chance de usar um corpo novo e vivenciar a liberdade que tanto queria. Mas no mundo de hoje, muitas pessoas não têm uma chance como essa. O nosso corpo ele é mais do que o físico. Ele tem uma representação na nossa própria mente. É o que a gente chama de imagem corporal. E no caso de uma perda tão grande como o movimento das pernas ou de algum membro, a gente precisa reintegrar a imagem corporal ao novo esquema corporal, ou seja, o corpo dessa pessoa. É um processo de luto e que precisa ser elaborado. Existe o luto da parte física, dos projetos, dos objetivos, pela imagem corporal. Então é um processo que demanda tempo e vai acontecendo aos poucos. Quando não é bem elaborado e a pessoa permanece na negação, essa autoimagem também fica negativa, o que gera valores preconceituosos contra a própria pessoa e com os outros, baixa autoestima, tristeza, sentimentos de inferioridade e pode até levar à depressão. Uma estratégia que o sujeito pode usar para se adaptar à realidade e diminuir a sua ansiedade diante desse novo corpo pode ser usar atitudes agressivas contra os outros, como a gente vê o Jake fazendo no início do filme, ou até mesmo ficando muito passivo e evitar o contato com os outros, isolando-se ainda mais. Um outro ponto é que Jake recusa a ajuda a todo momento no seu corpo humano. Para ele, aceitar ajuda talvez significaria que ele é incapaz, mas isso ainda é um provável sinal de que ele ainda não elaborou o luto e provavelmente não aceitou a sua nova imagem corporal e entende o auxílio como algo negativo. Mas nesses casos o auxílio vem como uma ajuda para se adaptar ao cotidiano com um corpo novo, um profissional que ajude ele a elaborar o luto e outros profissionais que vão ajudar na reabilitação corporal. E ainda a gente vê que o Jake acaba se identificando com os Na'vi e com a sua cultura e passa a fazer parte daquela comunidade, sem as limitações do seu corpo antigo. E com limitações eu estou falando do corpo humano, que não tem as mesmas habilidades dos Na'vi. Então a gente vê que quando ele muda de corpo e tem a liberdade que ele queria, ele continua a se dedicar ao combate. E quanto mais tempo ele passa no corpo do Avatar, menos ele se identifica com o seu próprio corpo humano. Por fim, o que faz sentido para ele foi realizar uma transição entre o corpo, qual ele não se identificava mais, para um novo corpo, que ele se identificava e em que ele poderia ser quem ele realmente era. E para deixar clara essa interpretação que eu fiz, usaram duas analogias: a adaptação a um corpo novo e o luto causado por uma lesão, e depois sobre a identificação corporal e não se identificar com o próprio corpo. São discussões diferentes, então não confunda as duas. Esse assunto ainda é muito extenso e se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários sugestões de séries e filmes que tratam desse assunto, que a gente pode trazer mais vídeos aqui para o canal. E se você quiser saber mais sobre o luto, você pode clicar nesse vídeo aqui, em que eu falo sobre aquelas famosas fases do luto e como o luto acontece. E se você quiser saber mais sobre o transtorno de estresse pós-traumático, pode clicar aqui e conferir mais nesse vídeo de The Boys, em que eu explico esse e alguns outros transtornos. E esse vídeo vai ficando por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.